Bem-vindos ao Pode Surpreender. Aqui nós vamos falar sobre saúde, negócios, empresa, a vida como ela é. E como eu disse, eu vou trazer convidados muito especiais aqui, que eu quero que essa história te surpreenda de alguma forma. E hoje não vai ser diferente. Eu tava conversando ali com ela antes de vir pra cá e eu falei, esse podcast vai ser só de chinelada, porque nós vamos falar sobre um tema que não é todo mundo que gosta, que é finanças, mas é super necessário, né? Gente, ela não é só uma gestora de finanças, ela também é gestora de pessoas, porque tá muito relacionado, né? A gente tem que. Ela faz gestão, né, lá da clínica, minha gestora financeira. Trouxe ela da Bahia, importei ela. Falei, você vai ter que vir aqui para gravar esse podcast comigo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam te ouvir e mudar a mentalidade com tudo que você vai falar. Então, seja muito bem-vinda, Gil. Que felicidade ter você aqui, Muito obrigada, diretamente da minha Elis. terrinha. Obrigada. É um prazer estar aqui com você e compartilhar com todas essas mulheres empreendedoras um pouquinho do meu conhecimento e aquilo que a gente trabalha, né, durante o dia a dia. Vai Sim, ser muito bacana compartilhar. eu tenho certeza. Você trouxe os números para minha vida de uma forma que ninguém nunca trouxe. Assim, você de fato me fez olhar com outros olhos. E eu falei, por que não ela vir aqui para fazer as pessoas também olharem de outra forma? Eu sei que não é fácil, porque a gente, como empreendedora, tem muitas sobrecargas. Então, quem é mãe, aí mãe, casa, filho, marido, lidar com os Sim. funcionários, com os pacientes e ainda ter que olhar para os números. Olha, e esse sempre foi o meu tendão de Aquiles, você sabe disso. Então, eu queria que você se apresentasse, o que você faz, como você faz e por que que você entrou nesse mundo de finanças. Bom, há 5 anos eu decidi empreender, né? Como muitas mulheres às vezes têm a dificuldade de fazer essa transição de carreira. Uhum, Contando um pouquinho aqui da minha história, eu trabalhei durante 20 anos nessa área financeira, uhum. né? Trabalhei muito tempo mesmo, em diversos segmentos de empresas. E na pandemia, justamente na pandemia, que foi né, aquela correria, aquele medo, eu recebi uma notícia que estava grávida do meu terceiro filho. A gente ficou grávida juntos, né, Foi, praticamente. A diferença de um praticamente. mês, né? Verdade. Naquela época eu estava assim super animada porque eu Aham, tinha sido contratada para uma grande empresa na minha aham, que cidade. legal. Estava indo super bem, tinha sido promovida, olha que Aham. bacana. Meu salário aumentou. Eu tive até um evento para vir aqui em Barreiras na época, que foi o Despertar. O Despertar, né? Foi naquele momento que eu decidi, cara, eu preciso fazer algo da minha vida. E sabendo da minha gravidez naquele momento, eu fiquei, eu não vou mentir aqui para você, eu fiquei triste no momento da notícia, Aham. porque pandemia, É, eu né? entendo. Todo um Aham, processo, eu tinha recebido a notícia da minha promoção. aham, Falei, cara, engravidar agora não faz sentido. uhum. Mas eu fui forte, firme, segui com a minha gravidez. Chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão muito difícil, que foi continuar na empresa que eu estava trabalhando ou pedir demissão. Por quê? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Isabela, o Aham, Gael, né, de, aham, de 4 anos, a fazer 5, e o Gabriel. Então, naquela época, meu salário era pouco, né? aham. Eu, bom, eu não posso contratar uma pessoa para cuidar dos meus filhos agora. Então, eu tinha que tomar essa decisão. Uhum. E eu decidi pedir demissão. Fiquei na minha licença maternidade, voltei para a empresa e pedi demissão realmente. E agora, o que fazer? O que fazer? Aí eu decidi empreender. Se eu consigo ajudar a empresa que, né, eu estava naquele momento e Aham, muitas outras, por que não prestar esse aham. serviço para muitas outras empresas? Foi quando eu decidi, eu já formada em administração, eu sou formada em administração de empresas, mas vou ser bem sincera com você que eu não conseguia aplicar o que realmente eu aprendi na faculdade, Entendi. né? Eu via que os empresários, eles tinham muita dificuldade em administrar bem o dinheiro, os processos, a rotina, enfim. Voltando aqui para minha história, já já a Uhum. gente chega lá. Então, eu decidi realmente.
segui nessa jornada, Uhum. sem dinheiro nenhum, tá? Não tinha nenhum computador. Ai, meu Deus. E decidi começar. Uhum. Comecei, Com fé e com coragem. fé, coragem. Meu primeiro cliente, que tá comigo até hoje, né? Vai fazer 5 anos, ele tá comigo, é um parceiro. Ele me ajudou, ele me emprestou o computador dele. Que Gente, eu legal. gosto Sempre de tem. contar essa história porque eu agradeço muito as pessoas que Deus colocou no meu caminho, sabe? Uhum. Então, às vezes as mulheres têm muita dificuldade em seguir, em fazer a transição de carreira, mas assim, porque pensa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho computador, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ninguém me apoia, sabe? Mas você só precisa de você, unicamente do seu conhecimento, Sim. entende? Então, foi naquele momento que eu decidi seguir em frente, não tive apoio de ninguém. Uhum. Eu só segui em frente com uma criança pequena, um bebezinho. Bom, esse meu cliente, meu primeiro cliente, ele me indicou para outros clientes e aí eu fui seguindo, tá? Bom, eu atuava prestando serviços de BPO financeiro. Não sei se vocês já ouviram falar, o BPO é quando a empresa terceiriza o financeiro, contas a pagar, receber, conciliação bancária. Hoje, ao invés de você contratar uma pessoa, você pode terceirizar esse serviço. Sim. Muito mais vantajoso para alguns negócios. Então, eu comecei atuando como BPO, somente eu ali. Então, ele foi me indicando, eu vi que estava dando super certo, mas eu encontrei uma dificuldade no meio do caminho, sabe? Eu comecei a perceber que os meus clientes tinham dificuldade, misturavam muito a pessoa física com a pessoa jurídica. ah, Eles eram muito desorganizados financeiramente. E não satisfeita em entregar apenas os serviços de BPO, eu decidi fazer minha pós em educação financeira. Foi quando eu Muito apliquei legal. na minha vida, né? Eu senti que eu também era uma pessoa muito endividada, sabe? Precisei cuidar da minha vida financeira primeiro, apliquei com os meus clientes, vi que estava dando super resultado, porque eu precisava primeiro cuidar do meu cliente, o CPF, né? Por trás de um CNPJ J tem um tem um CPF. CPF que precisa de organização. E foi aí que eu decidi mesmo seguir essa carreira de educadora financeira, faz muito sentido na minha vida, na vida dos meus clientes, né? Bom, e daí eu fui só crescendo, né? Então, estou aí há 5 anos nessa jornada, mudando a vida das pessoas, a saúde financeira das empresas. Não é fácil, né? Porque a gente depende muito dos nossos clientes, eu dependo muito do comportamento É, que é dessas uma coisa que você pessoas. trabalha bastante também. Trabalho Isso que eu bastante, percebi. isso. Eu acho que isso que fez também muita diferença, porque você veio trabalhando o meu comportamento, as minhas crenças, pra gente Isso. chegar aí, realmente, de fato, nas finanças, Nas né? Então, antes finanças, de você chegar nas finanças, você trabalhou muitas coisas aí, e isso é um justamente. grande diferencial seu. Sim, muitas pessoas falam assim, eu tenho que cuidar da minha gestão financeira, organizar a Uhum. gestão financeira da minha empresa. Vou contratar um consultor. Na maioria das vezes o consultor chega, né, com seu conhecimento, tenta aplicar de uma certa forma, mas se ele não cuidar dessa parte comportamental, Sim, ele não vai ter sucesso. E foi por isso também que eu decidi fazer a pós-graduação em neurociência, comportamento humano. Isso muito faz muito legal. sentido, porque a gente precisa abraçar a causa, né? Então é isso, gente. Eu Hum, tô super feliz assim, é o que eu amo fazer. Eu amo cuidar das empresas, dos negócios, das pessoas. Eu sempre sou convidada para dar palestra lá na minha cidade, Eu né? vejo. E eu fico tão feliz, meus olhos chegam a brilhar quando Aham. eu consigo passar esse conhecimento, porque a educação financeira ela faz total diferença na vida das pessoas. Fez na minha, ainda Uhum. está fazendo. Eu digo que se eu tivesse conhecido a educação financeira lá atrás, a minha vida seria totalmente diferente. Hoje você fala educação financeira, mas para a gente ir um pouco mais a fundo, o que seria essa educação financeira? Olha só, as pessoas confundem muito a educação financeira com números, Sim. né? Não é. Educação financeira é comportamento, é como você lidar com o dinheiro, com o seu dinheiro. A sua saúde. Eu digo que eu sou a médica, a médica das finanças, né? Quando você está doente, você geralmente não procura o médico,
para te Sim. ajudar. E por que quando você está endividado, passando por problema financeiro, você não procura um consultor financeiro? Ou até mesmo antes de endividar, né? Ou antes de endividar isso, você faz um planejamento, É. né? Você procura esse profissional para te ajudar a Aham. sonhar, a realizar todos os seus sonhos e cuidar bem do seu dinheiro, porque o educador financeiro ele não vem para te privar de nada. Às vezes as pessoas Um confundem pouquinho, muito vai. isso. É, Agê. depende. Ah, Não eu digo uma pode ir pessoa fazer. que compra Ah, por seja compulsiva, aham. né? A gente tem que dar uma Sim. freada Tem que dar uma ali, tem que freada. dar uma Era um pouquinho, né, chinelada, Gil? Mas enfim, o consultor ele vem para te ajudar a realizar sonhos, fazer você cuidar Sim. bem do seu dinheiro, passar para os teus filhos, porque imagine, você queria que os teus filhos administrassem o dinheiro deles da forma como você administra o seu hoje? Imagina, Olha, gente, essa pergunta. né? Já pega, ó, se eu fosse você, eu pegaria um papelzinho, já começaria a anotar que vai ter dicas aqui valiosas. Sim. Vai lá, pega um papelzinho pra você anotar, tá bom? Peguem o papel e caneta, que a gente vai falar algumas coisas assim, que vai fazer muito sentido aqui para vocês, muitas dicas. Então, você perguntou, você gostaria que os seus filhos administrassem o dinheiro deles como você administra? Isso. O que que você acha? Você Hum, gostaria que os teus filhos... Eu tô ainda no processo, então não. Não. Já eu fui bem pior, mas não, porque eu tô entrando nisso agora. E olha que eu tenho o quê? 14 anos, mais de 14 anos na área. Sendo empreendedora, né? Sim, Então, só agora que eu tô de um tempo pra cá, já tem quanto tempo? Eu não sei quanto que a gente tá juntas, mas é um é um processo que processo? eu tenho que me vigiar, porque é hábito, né? É Era um hábito hábito, de anos. é Então, hábito. todo hábito, quando a gente vai mudar, no começo, ele tem sacrifício. Sim, Só que sabe o que eu acho? Eu falo que o primeiro processo é a consciência. Então, antes eu fazia porque eu não tinha consciência. Agora, mesmo que eu faça algumas coisas erradas, eu tenho consciência. Então, eu falo, eu fiz alguma coisa. Nossa, eu não teria que fazer. Não era pra ter feito dessa forma. Então, eu acho que esse é o primeiro é processo, o né? primeiro processo. E aí a gente vai errando, vai aprendendo, mas com consciência, e isso ajuda muito. Eu vejo que muitos empresários, Gil, eles não têm essa consciência. Não. Eles não sabem, eles acham que estão fazendo tudo certo, É. né? O caixa da sua empresa não é o seu caixa, não é. O dinheiro Não da é. sua empresa não é o seu dinheiro. Eu costumo muito falar isso. E muitas das vezes as pessoas elas montam, né, um negócio com dois motivos. Por dois motivos Sim. eu abro um negócio. Por oportunidade, né? Acho que eu já te falei Sim. isso. Ou por necessidade. Então você precisa entender. Você abriu o seu negócio por necessidade, então você vai gastar todo o dinheiro que entra Uhum. no seu Sim. negócio. Eu até dou um exemplo do pipoqueiro, né? Ele está na frente da escola vendendo a pipoquinha dele porque ele precisa pagar as contas, Sim. água, luz, telefone, cuidar dos filhos. Então todo o dinheiro que entra da venda das pipocas, ele vai pagar a conta. Sim. Mas e você, empresário, dono de uma clínica de estética, né? O que que você faz com o dinheiro que entra na tua clínica? Você paga as suas contas ou você cuida da sua estrutura e investe, né, para o seu negócio crescer? Você vê oportunidade naquele negócio. Então, quando você vê oportunidade, logo seu negócio vai dar um bom resultado, que aí você está separando. Você é parte do seu negócio. Logo, você precisa de um salário. Quanto você pagaria para uma pessoa que faz o que você faz dentro da sua empresa? Esse é o Boa. seu salário? Esse é o seu salário. E aí, Isso. essa é a dificuldade, porque você acha, quanto mais eu ganho, mais eu vou gastar, Mas eu vou gastar. né? E não adianta E- você pensar que eu vou vender muito, porque você vai vender e você vai tirar tudo da sua empresa É, enquanto você não separar. Então, você precisa fazer essa separação, pessoa física da pessoa jurídica, ou seja, eu sou parte do meu negócio. Agora, se o seu negócio vai bem, você está vendendo bem, logo vai chegar um determinado tempo que você vai fazer uma distribuição de lucro. isso é diferente. É Isso é diferente? diferente, né? É diferente. Porque você continua tirando o seu prolabore, e aí depois, quando você tiver lucro, que você Você vai retira. retirar. Mas assim, Ju, essas pessoas que você falou, por exemplo, que começam, como eu comecei e você começou, a gente começa
Por necessidade. Necessidade também, Necessidade. oportunidade. A oportunidade, você começa por necessidade, logo você percebe que o teu negócio dá muito certo, vira oportunidade. Muitas vezes a gente acha que, muitas vezes no começo não, porque o que você Isso. ganha não dá nem para pagar as contas. Justamente, mas vamos lá. Que contas são essas? As contas da Né? empresa, por exemplo. Isso. Geralmente, quando a gente vai abrir um negócio, o correto a ser feito é fazer um estudo tributário, é fazer um plano de negócio, é criar um plano para você ter ideia de que quanto você vai precisar vender, quanto vai ser o teu custo da empresa, correto? Sim. Acho que todo mundo deveria fazer isso, É. mas é o que nunca Não acontece. A gente vai lá, mete Sim, as caras mexe as caras e vai. e abre o negócio. Mas veja, eu tenho que entender que agora eu sou empresária, né? Sim, Então eu preciso investir sim no meu negócio, tirar o meu salário com o que realmente que der para tirar naquele momento. uhum. E tem empresários que nem tiram às vezes Prolabore. É, Porque ele investe tanto no negócio para tornar aquela empresa rica. Então, empresa rica, dono rico. Empresa pobre, dono pobre. Por quê? Conforme você vai tirando o dinheiro da sua empresa, ela vai ficando sufocada. sim, E às vezes você tira e nem percebe. Você mistura os cartões, vai passando uma comprinha ali, outra aqui, e você não vai percebendo que ela está pedindo socorro. E não vê resultado nisso, entende? sim. E uma coisa, e isso é muito importante, ó, para quem tem empresa. Eu vejo, conversando com as empreendedoras, eu vejo que isso é muito comum. Eu falo, quanto que você tira por mês da sua empresa? Qual o seu Prolabore? Elas falam, não sei. Tá, mas como que você não sabe? Porque vai misturando tudo. Ah, mas eu não tiro muito, não, né? E quando a gente faz E aquele quando você faz o levantamento, levantamento, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, quando vai isso, ver, você tá roubando a sua empresa. Geralmente é assim. Faz sentido. Sempre é assim. Então, qual a dica que você dá para essas pessoas que estão fazendo isso, misturando conta pessoa física com conta pessoa jurídica? Bom, esse é o primeiro passo. Você precisa separar as contas pessoais das contas da empresa. Como que eu vou fazer isso, Gil? Separa os cartões, as contas bancárias. Você precisa ter a conta PJ e uma conta PF. Então, final do mês ou 2 vezes ao mês, você transfere o dinheiro para a sua conta pessoa física e lá você paga suas contas pessoais. Até porque você precisa declarar toda a movimentação da empresa e se você faz essa mistura fica um pouquinho complicado, Sim, né? Para você prestar conta ali para o teu contador, né? Às vezes o contador pede o extrato bancário, né? Pede documentação ali para fechar o seu mês e tá aquela mistura. Então, para fazer sentido, abra a sua conta PJ e PF. sim. E Faça essa separação. como um funcionário, né? Você não Como deposita o funcionário. salário dele lá, você Isso, vai você tem depositar que o seu o seu salário. salário. E Seu se salário. vira, se vira Se com esse vira com aquele salário. salário. Aí é onde a gente chega na parte da educação financeira. Como que estão os teus gastos na sua vida pessoal? Você Sim, precisa de quanto para sobreviver, isso é importante. né? Hoje você tá fazendo um acompanhamento desses gastos. Eu tenho uma ferramenta que ela traz todo esse Uhum, relatório, né? Eu tenho uma ferramenta, não é uma planilha, você não vai preencher planilha. uhum. A gente faz uma integração da ferramenta com o banco. Então, ele consegue puxar ali, né, o Open Finance, Aham. ele consegue puxar todas as suas despesas. Então, você sabe para onde o teu dinheiro está indo. Você só vai classificar. Supermercado, roupa, restaurante, consumo de água, Sim. energia. Então, lá você consegue saber o que que você está gastando, né, em cada departamento ali da tua empresa, desculpa, da tua casa. Porque do mesmo jeito que funciona uma empresa, deve funcionar a tua casa. Você Sim. precisa saber para onde esse dinheiro está indo. Se você não consegue administrar a sua pessoa física, Não vai conseguir. provavelmente a sua jurídica Não não. consegue. É, É reflexo. tudo é É reflexo. reflexo. Quando a sua casa está limpa, tudo limpinho, tudo bem organizado, como você se sente? Muito melhor. Muito melhor. E se está desorganizado, você não consegue pensar em Você não nada. sabe onde tá nada. Não. A casa desorganizada, você não consegue direcionar nada. Então, Sim, quando você leva isso para o teu negócio, e na maioria das vezes leva, tá? Então, é um reflexo. sim. Como você administra a sua casa, você vai administrar o seu negócio.
Não tem como separar. E tem uma coisa também, e o seu emocional. O emocional, O emocional também interfere muito, né? sim. Você, assim, eu tenho estudado muito sobre comportamento humano, você também. Uhum. Qual a relação da história de vida da pessoa, das crenças dela com o dinheiro? Você acha que tá ligado? Tá. Na verdade, a forma como nós nos comportamos hoje tem a ver com o que nós vivemos na infância, Sim, né? Tem muito, muito a ver. Nós não nascemos sentindo medo, verdade. você entende? Uhum. Quem coloca medo na gente são os nossos pais. Você concorda? Como? A criança vai até a tomada e você fala: não pega que você vai tomar um choque e morrer. Menino, não pula da mesa que você vai se machucar. Logo, você vai gerando medo naquela criança. Ela não vai fazer algo porque ela sabe que é perigoso, Sim, correto? Aquilo fica na cabecinha dela. A mesma coisa é a relação com o dinheiro. Eu até tinha comentado com você mais cedo, quando você fala para a criança: eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, isso fica gravado na cabecinha dela, sim, né? Então, você pode usar outros termos com a criança. Você foi ao supermercado e naquele momento você realmente não tem aquele valor, né? Você se programou para fazer uma compra de R$ 500 ou R$ 1.000 que seja, e de repente ele quer colocar algo no carrinho que vai criança, tudo ultrapassar. que vê Porque quer. criança ela não entende. Aí você vai falar para ela: não, que eu não tenho dinheiro agora. Dinheiro não dá em árvore. Eu Isso. escutei muito Não. isso. É. Então você vai falar para a criança: olha, nós não planejamos isso. É. O que que você fica, Olha, não sabe o que não falar, né? estava programado. Veja, faça a lista com a sua criança antes de sair para o supermercado e mostre para ela. Ela precisa aprender que para ir ao supermercado ela tem que fazer uma lista, comprar apenas o essencial, Sim. né? Claro, vocês vão colocar ali na lista outras coisas, mas ele tem que entender que não pode ultrapassar aquilo que está na lista. Isso pega muito. Até eu tava comentando com a Gil que uma vez, né, tava com meu filho e ele queria pegar um brinquedo lá. E eu falei, não, muito caro. Eu já falei de Sim. baixo para muito caro. E aí tá, uma outro momento, de novo aconteceu, ele queria o brinquedo, só que ele não perguntou, mamãe, eu posso? Ele perguntou, mamãe, é caro? Olha a associação que eu fiz na cabeça dele. Não pode fazer isso. Gente, não faça Então, isso. aí depois eu falei, caramba, olha só. Eu tô ensinando ele que o barato que é bom, que é o que pode. Eu tô gerando uma escassez no meu Uma filho, escassez, né? justamente. E aí foi que caiu a minha ficha É em relação a isso. porque o que é caro para É, você? O que é caro? é Se é muito. algo que te traz benefícios, te traz valor Uhum, agregado, sim. não é caro, É. né? Não é caro. Então, o que que é o barato? É você comprar algo. Vou dar o exemplo. É, aham, Isso aqui é caro ou é barato? Bom, o que que aham, ele te proporciona, né? Ele é muito bom, é um aham. gloss maravilhoso, né? Então, Que não é só um gloss, que ele não é só um hidrata, tem gloss, ele hidrata, vitaminas. justamente. Ele. Então, você não pode falar para o seu filho que é caro, porque ele vai buscar somente Isso. o que é barato, que talvez não venha trazer nenhum Aham, benefício. A sim. gente não compra, tudo é emoção. É. Quando você vai num restaurante, você está indo apenas almoçar e jantar? Ou você está indo em busca do prazer que aquele prato traz para você? Você compra uma roupa de marca, por quê? Você quer o quê? Você quer status, você quer presença, você quer mostrar como Você quer você está. Você aceitação. quer aceitação no meio. Então, isso é muito relativo, caro do barato, mas tenta, até dou essa dica aqui para vocês, não colocar essas, essas palavras na mente da criança de vocês, porque realmente você é o que tua família colocou Sim. lá atrás. Então, eu Aham. digo, a minha família, os meus pais, eles não tinham educação financeira. Uhum. A minha mãe, ela passou muita dificuldade na vida. Costureira, né? Ela sempre criou a gente assim com muito sacrifício. Faltava, às vezes, a comida em casa. Eu cresci assim num ambiente de escassez, realmente. Eu cresci imaginando que ter dinheiro é muito difícil. Ser rico é muito difícil. Então você começa a criar muitas crenças. Às vezes você acha que a gente tem que correr atrás do dinheiro. Não, muito pelo Sim. contrário. O dinheiro ele tem que vir até você.
É porque a gente viu os nossos pais correndo atrás do dinheiro. E nunca Trabalhando tinha para pagar a muito, conta. trabalhando muito e não, Isso. eles E não tem trabalhavam e não dinheiro. tem E dinheiro. não tem dinheiro. Então, porque eles corriam muito atrás do dinheiro e colocam assim na cabecinha da gente, olha, você precisa crescer, estudar, trabalhar, olha só, Sim. ganhar o seu dinheirinho e pagar as suas contas. Então, a gente é criado para seguir esse Sim. caminho. E na verdade não é assim, né? Eu não preciso exatamente seguir esse passo a passo, que é, né, estudar, me formar, trabalhar e viver pagando conta. Não é bem assim. Eu posso ganhar o meu dinheiro antes da minha formatura, correto? Aham. Eu posso, sim, eu posso empreender muito jovem. E se a gente coloca muito na cabecinha dos nossos filhos que ele precisa realmente primeiro estudar, quando formar, buscar algo, É, não, não. Você pode empreender já aqui muito jovem. Tem crianças aí com 10, 11, 12 anos que é, já sim. empreendem, né? Já ganham dinheiro aí com a rede social, muitas outras coisas. Então, não é colocar esse tipo de crença. E realmente é o que está acontecendo, é o que acontece muito. É. E eu fui assim. Demorou muito para destravar. É muito comportamento. Dinheiro é comportamento. Então você tem que ir lá na raiz, Na na raiz, na infância. Por infância. isso que eu comecei, Gil, que eu estava comentando com você, a fazer essa formação, Uhum. né, que para ser mentora comportamental, porque eu percebo que até com os meus pacientes mesmo, sabe? Tipo, Sim. às vezes ele tá refletindo algo externamente, mas que aconteceu lá na infância. Por exemplo, eu atendi, já tenho vários casos assim de pacientes que estão acima do peso. Eu pergunto como que foi sua infância. Muitas foram abusadas da infância. Não tô falando todas, mas Uhum. muitas foram abusadas na infância. Então elas começaram a ganhar peso como uma forma de Ansiedade. proteção, de forma inconsciente. Sim. Eu vou começar a ganhar peso, eu não vou me cuidar para não na cabeça delas, tá? Para eu não Uhum. ficar atraente, para não passar por isso. Olha só, então quando você vai trabalhar o processo de emagrecimento com essa pessoa, adianta eu ver o que está acontecendo agora? Sem Não, olhar lá a raiz? não. Então eu acredito que o financeiro também, por isso que você foi atrás, né, dessa parte Sim. comportamental, para você entender a raiz do problema. Porque tem pessoas que associam, os pais brigam muito por dinheiro. Você já pegou isso? Já peguei. Eu dou mentoria para casais. Aham. Nossa, é muito complicado. Como que a E eles criança vai falam lidar muito com o isso. dinheiro Sim. quando crescer? Ela vai associar o dinheiro com briga? E também algumas crenças que a gente escuta aqui. Rico, como é que é? Ah, todo rico é chato. Todo rico Uhum. é metido, né? E na Justamente. verdade o dinheiro Ou só são pode. ricos porque fizeram algo Aham. de errado, né? E não é bem assim. Ou se nasceu rico. É. Você só vai ficar rico se você. Outra coisa é, se ficar rico, você vai se tornar uma pessoa ruim. Gente, o dinheiro não torna ninguém ruim. A É. pessoa ela já é ruim. Só Apenas potencializa. só Só potencializa potencializa. e a gente não pode se apegar a essas crenças. Existem muitas, existem várias, 360 crenças aí, que se eu É. pudesse relatar, que era o dia inteiro relatando crenças. Mas o que importa, na verdade, é você buscar enriquecer, né, de forma que você se sinta bem, né? Porque a riqueza, para mim, é uma, para você é outra. O Sim. que é riqueza? Vamos lá. Primeiro, para você conquistar a riqueza, você tem que buscar o seu lado espiritual. Aí eu não estou falando de religião. Você precisa buscar Deus, primeiro ponto, né? Sim. Bom, depois que você está bem espiritualizado, Que é você a vai base. buscar honrar teu pai e tua mãe. Segundo passo. Você tem que reconhecer o que você viveu, né? Porque tem pessoas que enriquecem e esquecem do passado. Mas o passado é a origem, Sim. né? Então, você se espiritualizou, honra teu pai e tua mãe, cuida do corpo, da mente, da alma, né? Fazer exercício físico, tomar bastante água, isso. Então, isso faz parte do processo de enriquecimento. Sim. Bom, depois você vai buscar conhecimento. Conheça essa área das finanças, aprenda a investir, né? Sim.
busque. Hoje na internet tem muita Tem muita coisa. coisa. Tem muita coisa que vai te ajudar. Como você vai conseguir guardar parte do seu dinheiro, que é o essencial, que eu já vou falar sobre isso. Mas, bom, você cuidou disso que eu falei, lá no finalzinho é que você vai se preocupar com o material. Porque o material, ele vem da consequência de tudo isso. Então, se você é uma pessoa bem espiritualizada, honra teu pai, honra tua mãe, cuida do teu corpo físico. Então, a partir daí você começa a buscar o teu material, que é, algumas pessoas acham que a riqueza é ter uma mansão, É, um carro importado na garagem, mas tudo isso tem custo, né, gente? é. Não é apenas ter uma casa. Mas tem pessoas que a riqueza é estar bem com a família, morar numa casinha, né, Uhum. pequena, mas enfim, viver de renda passiva. Isso é riqueza. Para outras, então, a riqueza ela é muito relativa. E você precisa construir isso aos poucos, né? Então, os jovens já podem começar a fazer isso. A gente é que já está numa idade, Aham. né, mais avançada, mas de Sim. correr contra o tempo para conseguir viver, ter uma aposentadoria bem bacana, né? Não depender do INSS. Sim. Que eu Até falo que isso você precisa se INSS organizar. é isso, nunca será suficiente. Esse Uhum. é o que significa o INSS. Então, a gente precisa buscar viver de outras rendas, não só aquela rendinha, a renda da aposentadoria. E às vezes até ganhando pouco, você consegue se organizar. Porque às vezes você fala, ah, mas quando. Ó, às vezes você pensa assim, ah, mas quando eu estiver ganhando mais, eu Não faço isso. funciona. Não, você vai gastar. Se você ganhar 10, você vai Isso. gastar 11 ou 10. Porque às vezes tem uma pessoa que ganha, vai, R$ 2.000. Ela consegue se organizar que sobra Consegue, R$ 500. consegue. Ainda ela conseguiu investir, vai, 500 vai, muito, R$ 300. Consegue. A pessoa que ganha 20, ela gasta 20. Quem é mais? Quem tá melhor? O de 2 às vezes está melhor que o que ganha 20. Eu falo É, porque eu tudo é atendo organização. clientes É. que têm um salário razoável de 10 a 20 mil. Não sobra. Não sobra dinheiro. Gente, por que isso? Porque quanto mais eu tenho, mais eu gasto. Sim, Então, primeiro você precisa saber administrar o pouco para conseguir administrar administrar o o muito. muito. E isso funciona dentro das empresas também. Então, hoje, da mesma forma que você consegue aumentar o teu faturamento, na mesma proporção você vai aumentar os teus custos, porque você É. vai precisar de mais funcionário, você vai precisar pagar mais taxa de cartão, você vai pagar mais imposto. Então, tudo isso é gradativo. Então, você, da Aham. mesma forma que você aumenta o teu faturamento, você vai aumentar os custos. E o que que você precisa fazer nesse caso? Você precisa entender que a lucratividade é diferente. Então, o que eu lucro, eu vou conseguir separar aquele valor para criar reserva de emergência na minha empresa. Na minha vida pessoal, do mesmo jeito. Eu recebo o meu salário, divido ele em 3 partes, 50, 30, 20. Costumo dizer que 50% é para os essenciais, Anota. 30%, né, é ali para os gastos variáveis e 20% obrigatoriamente para o investimento. Quando você tá Gente, investindo? aí você vai me perguntar, Gil, mas não sobra. Não precisa sobrar. Você deve tirar os 20% antes de pagar as contas. Gil, mas aí eu vou ficar devendo. Então, reveja os seus gastos. Mas É. tem que tirar os 20%. Então, que foi uma coisa que é legal vocês fazerem isso, que a Gil fez comigo. Eu tive que. Eu tava achando que eu tava abafando. A Gil me fez mudar totalmente, mudar meu padrão de vida. Né? Que ela Sim. a gente fez né, uma Uhum. planilha e você colocou quanto você gasta de escola, quanto que você gasta disso, daquilo. E aí Isso. eu fui, faça isso, gente. Pega um papel, não precisa ser planilha, porque tem gente que não Pega um sabe. Tipo assim, papelzinho. qual o seu gasto hoje? O que que você gasta com padaria? Até padaria, porque às vezes o iFood tem muitas pessoas que nem acompanham. Nossa, iFood é o que leva a E pessoa à vai. falência. Aí você gasta com o iFood, quanto que você gasta com o mercado. Isso. Quanto que você gasta na saída em Uber é uma coisa Uhum. também, com transporte, Sim. enfim. Gente, e hoje, dentro do teu banco mesmo, você consegue categorizar esses É, gastos dentro do próprio banco. Hoje os bancos também, eles sim. estão ajudando nessa parte financeira também, e você consegue categorizar. Então, no final do mês, você consegue puxar um relatório de tudo que você gastou com determinados, né, alimentação, transporte e assim por diante. Então, nesse momento, você consegue entender para onde está indo o teu dinheiro.
Aí você olha e vê dentro daquilo ali O o que que você você tem que você pode eliminar ou eliminar reduzir. ou reduzir, justamente. Vocês só precisam entender que de tudo que você recebe, que você gera como renda, você precisa guardar parte. Por exemplo, pessoas que vivem de comissionamento, têm o salário e comissão. O que vocês acham? A comissão deveria ir para a reserva. E a pessoa sobreviver apenas com o salário. Ah, mas aí não dá, Gil. Eu já tô vendo que a pessoa tá Então, falando isso. E vamos aí? lá. Gente, olha que dá, viu? Sabe por quê? A comissão ela é bem variável. Ah, Pode ser que em é um mês você verdade. tenha comissão, no outro não. Entende? Então, aquele dinheiro é um a mais no seu salário. Por que que você se compromete nesse a mais que você ainda nem sabe se vai receber? É Então, verdade. muitas pessoas cometem o erro de contar com o dinheiro que ainda não entrou. Entende? É. Então, vamos deixar a comissão para reserva. Gil, mas eu vou guardar dinheiro, mas eu posso morrer amanhã. Tem gente que fala É isso, verdade. sabia? É. É, tem gente que Eu fala quero isso. viver. Sei nem se eu vou estar É, mas aqui. a probabilidade de você não amanhecer viva é muito pequena, né? Então, vamos economizar para ter essa reserva e viver uma vida. Você quer ter um salário de quanto de aposentadoria? Você, Iris, imagina. Quanto que você gostaria de se aposentar? Com quanto? Mas eu Uma falo. renda. Gente, olha só. Hoje, Vou fazer essas contas aí. hoje olhando assim para minha vida, eu gostaria de me aposentar com R$ 10.000 mensal. De 10 a 15 mil. Ah, Ju, mas você está sendo muito generosa. Então, isso é só da aposentadoria, tá? Porque hoje, pelo INSS, você vai receber um salário mínimo, que não dá nem Uhum. para comprar remédio, correto? Uhum. Então, imagina, a uma determinada fase da sua vida que você não pode mais trabalhar, você viver com uma renda, seu patrimônio está lá no banco, te rendendo um valor de 10, 15 mil, sem que você precise trabalhar. Olha que maravilha, né? Então, hoje já tem pessoas vivendo dessa renda passiva, tá? Nem esperou a É aposentadoria. Tem verdade. muita gente vivendo de renda passiva, mas porque conseguiu construir isso lá atrás. E a tua empresa? Ela consegue sobreviver se houver uma nova pandemia por 4, por 6 meses? Você precisa pensar nisso também. Você precisa antecipar o problema. Logo, você precisa guardar a parte de tudo que entra na tua empresa na reserva. Então, você vai ter ali 6 meses. Gil, mas como que eu vou construir essa reserva? Bom, aí você separa 10%. Não consigo, Gil, 5%. E você vai construindo em 1, em 2, em 3 anos. Não importa quanto tempo você vai levar para construir essa reserva. Mas faça. Você precisa ter ali pelo menos de 4 a 6 meses da tua despesa fixa, guardada na conta, para que você consiga se manter caso Sim. tenha algum problema, né? Enfim, esse mundo das finanças pode parecer, como você disse, chato, né? As É. pessoas reclamam um pouco, mas eu vou ficar analisando planilha, vou ficar É. estruturando. Não funciona se você não fizer isso. Você só precisa encontrar prazer, que é o retorno que todo esse É como acompanhamento fazer vai te atividade trazer. física, né? Que a gente Isso. tava comentando. Ninguém gosta, né? A De grande acordar às maioria, né? 5 Tem horas gente que da gosta. manhã. Mas gosta pelo resultado. Não que a pessoa, né? Tipo, tem gente que fala, eu não Sim, vou feliz fazer atividade física, mas depois a sensação é tão boa e o que o exercício vai me trazer é tão bom que ela vai. justamente, A que ela gente tem que vai. fazer sem vontade mesmo, mas pensando no benefício daquilo. O benefício. Por isso que quando eu começo a mentoria com a pessoa física ou com a pessoa jurídica, aonde você gostaria de estar daqui 3 anos? É. Daqui 4 anos, 5 ou 10 anos? Claro que a gente não prevê muita coisa, porque É. é política, Aham. né? Muita coisa acontecendo muito rápido, a tecnologia está muito avançada, então muita coisa pode acontecer nesse meio tempo. Uhum. Mas a gente precisa pensar pelo menos para 3 anos. O que você quer para 3 anos? Onde você quer estar? Entende? E a gente precisa antecipar os problemas que poderão acontecer nesse meio tempo. Então, é visão, é comprometimento com o teu negócio, com a tua casa, com a tua família, com os teus filhos. Isso, as pessoas precisam se conscientizar. E educação financeira, ela muda a vida das pessoas. Você precisa buscar o quanto antes. Sim. Eu costumo dizer que o quanto antes você buscar, você vai antecipar aí vários problemas, né? E
gastar por impulso, comprar uma bolsa, um sapato que você tá passando na frente ali de uma loja, às vezes nem precisa, viu? Atendo É. pessoas que nem precisam comprar, mas compram. Isso é um problema. Aí E às precisa vezes de terapia, ela tá querendo preencher um vazio, preencher um que pode ser vazio, com comida, pode ser com justamente. roupa. Aí voltando naquele assunto, quando eu era criança, eu Aham. não tinha essa bolsa, né, É, esse agora, calçado, agora eu posso, vou me presentear. sim, Eu mereço. Olha, isso é uma armadilha. é. A empresária, né, fala assim: ah, eu trabalho tanto e eu mereço essa bolsa, eu mereço esse sapato. Não leva por esse caminho. Se você está precisando daquele calçado, daquela roupa naquele momento, compre. Se você não está precisando, não compre só porque você Sim. merece. Porque essa é uma armadilha que vai te levar para o fundo do poço. Você vê como tá ligado, né? Às vezes uma Sim, coisa com a outra, né? No processo, a justamente. gente, e comportamento, gente, é repetição. Sim, Começa a analisar que você vai ver que você repete esse padrão no seu financeiro, sim, na sua vida pessoal. Às vezes você é muito compulsivo com compras, às vezes você é muito compulsivo com comida. sim. Ou será o porquê? Tenta entender o porquê de tudo isso. Eu acho que isso é um passo muito importante, É, né? Você olhar lá a ponta, você está olhando só a ponta, mas olhar lá, né, a base. isso mesmo. Agora, eu quero te falar uma coisa que eu vejo que é muito comum. As empreendedoras, elas estão muito sobrecarregadas. Sim, E é tantas demandas que olhar para o financeiro, às vezes, não vou falar que não dá tempo, mas não vira uma prioridade. O que que você acha disso, Gil? olha, organização de tempo. Às vezes as pessoas acham que é difícil falar sobre isso, né? Uhum. Organização do tempo. Nós acordamos muito cedo, aí vamos arrumar o filho para a escola, porque minha vida é assim, né? Fala. Acho que de todas. Aham. Nós arrumamos os nossos filhos para a escola, dá o café, vai para o trabalho, deixa as crianças, tem os compromissos, vai para academia. Então, o dia a dia é muito corrido. E você chega em casa à noite, aí tem a pia cheia de louça, né? Casa para arrumar, marido ali, né? Que às vezes não te ajuda, na maioria das vezes, mas Então, tem às vezes não alguns, tem rede de né? apoio, tem Não pessoas tem que rede de têm. apoio, outras já, né, Uhum. conseguem. E os filhos dão muito trabalho, realmente, nessa parte de organização. Mas você precisa manter a calma e fazer uma coisa de cada vez, no seu tempo. Às vezes as mulheres costumam se cobrar muito. Sim, Eu era assim. Eu me cobrava e parece que nada era perfeito. Por mais que eu tivesse ali me dedicando ao máximo, ainda não era o suficiente. E eu comecei a desacelerar. Eu comecei a desacelerar. Eu estava sentindo muita dor no meu corpo, na minha cabeça. Eu não conseguia parar para pensar sobre a minha vida, o que eu sinto, o que eu quero, né? Porque a gente se preocupa muito sim. com os nossos filhos. A gente vive para o outro, para o filho, para o marido, para o Aham. trabalho. Então, o conselho que eu deixo é: vamos desacelerar, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Que não vire uma cobrança, Sim. né? Que você consiga realizar uma coisinha de cada vez. E as finanças, ela vai entrar aí uma vez por semana. Eu não preciso Olha. todos os dias estar olhando a minha planilha, ou o meu aplicativo, o meu caderninho. Não. Se você é uma mulher que paga as contas, né? Porque às vezes o marido gosta de deixar Aham. que a mulher pague todas as contas da casa. Eu digo, É, não que ela vá arcar com a sim, mas ele dá despesa, o mas ele dinheiro. dá aquele compromisso. Aham. Então, você para uma vez na semana, paga todas as contas que você precisa pagar. Às vezes facilita deixar já no agendamento. Sim. Senta no sábado ou no domingo. Eu faço isso, tá, gente? Eu paro ali no final de semana e começo a analisar e preencher as minhas planilhas, né? Hoje, esse aplicativo que eu disponibilizo para os meus clientes ajuda muito porque você não precisa lançar nada. Ele já lança tudo automático e você só categoriza. Uhum. Então, isso já facilita, porque você começa a categorizar ali, separar, né, o que é Uhum. alimentação, Sim. transporte. Isso já vai te ajudar
Porque tem pessoas que nem sabem mexer em planilha, né? Não sabem mexer em Mas planilha. tem alguns aplicativos, Mas né? esse aplicativo e muitos outros ajudam muito. Eu recentemente, porque eu gosto de comprar Uhum. essas planilhas aí na internet para entender qual dessas planilhas vai facilitar a vida do meu cliente. Uhum. Não encontrei nada diferente, é tudo igual, né? Hoje, recentemente eu comprei uma que ela é no aquele aplicativo Notion, né? Uhum. Pronto, ela tá ali adicionada no Notion, muito prática. Você também consegue separar, mas você precisa estar lançando. Foi por isso que eu comprei uma nova ferramenta, né? Me credenciei ao Dashplan, que ele consegue fazer com que você não pare para lançar. Uhum. Então, você coloca lá todas as suas contas bancárias. Se você tiver 5, você vai colocar ali dentro do aplicativo e ele vai puxar todas as informações. E você classifica e lá dentro a gente consegue ainda planejar o teu futuro. Teus sonhos, compra de carro, casa, tudo ali dentro de uma única plataforma. E aí você precisa apenas de quê? De um consultor te acompanhando. Mas veja, por que que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes nós colocamos dificuldade em algo que é muito simples. É. Ah, eu não vou parar 10 minutos do meu dia para organizar as minhas finanças. Só que se você não olhar para os números, você não vai conseguir tomar decisão. Ou vai Não tomar a vai. decisão que No depois vai custar achismo, muito muito caro. caro. Ah, eu quero esse ano comprar a minha casa, mas será que é o momento? Será que a taxa de juro não está muito alta? Será que o dólar subiu, caiu? Você Uhum. já pensou sobre isso? Que isso pode impactar na sua compra? Eu quero comprar um carro. Tá, mas qual carro? É momento de comprar esse carro? Eu preciso fazer um grande investimento. Como que você vai fazer isso? Então, se você não olha, eu falo para o fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa ele é empresarial, ele também é da pessoa física. O fluxo de caixa ele funciona da seguinte forma: o que eu tenho para receber naquele mês e o que eu tenho para gastar aquele mês. Então, quando você consegue olhar para o Uhum. fluxo de caixa, você consegue tomar as decisões. Quero comprar uma máquina de lavar para minha casa. Mas como que eu vou fazer isso? Bom, vai ser parcelado em 10 vezes. Vou no meu fluxo de caixa e olho se aquelas parcelas não vai impactar os outros compromissos que eu já coloquei. Porque você só passa o cartão de crédito, vai passando, mas você não olha, não coloca aquelas parcelinhas ali no teu fluxo, né? Então, Uhum. você acaba se prejudicando, não sobra dinheiro. E isso, gente, leva a uma depressão profunda. Sim. Leva à tristeza, leva à insatisfação. Logo, tem pessoas que até, como que eu vou falar aqui? Tem pessoas que se desesperam a ponto de querer tirar a própria vida. É. Já vi casos sobre isso. Se endividam tanto, tanto, porque não sentam uma vezinha na semana para olhar as suas finanças. Mas eu tenho meu esposo paga isso, eu pago aquilo. Senta com ele, né? Uhum. Casal que planeja junto, cresce É junto, verdade. né? Uhum. Ô, Gil, assim, você poderia compartilhar com a gente uma maior dor dos seus clientes? Olha, da pessoa jurídica, a maior dor é justamente a falta de dinheiro, Aham. né? Eles buscam os meus serviços quando já estão no fundo do poço, posso Sim. falar, né? A falta de dinheiro, a, a desorganização dos processos, Tudo. tudo isso é uma dor, e a Aham. maior é essa. Mas eles não entendem que quem está causando essa dor é eles mesmos. E você já teve um caso, assim, de uma pessoa que estava no fundo do poço e com a organização financeira Já, já, já. já. Eu peguei um cliente, na verdade eu estou com ele até hoje, Aham. né? Acho que eu já tinha comentado uma vez com você, não sei se foi com você, mas enfim. Esse cliente ele estava passando por um processo muito complicado com as finanças, com as pessoas, os funcionários. E esses funcionários, eles colocaram ele na justiça. Veja, além da parte financeira, ele Aham. ainda teve processos Nossa. trabalhistas, Aham. né? Porque o empresário, ele acha que abrir uma empresa é só abrir, Ah, vender é. e ponto. Não, a gente tem que cuidar das pessoas que trabalham com a gente, né? Então, ele passou por um processo muito difícil, a ponto de entrar numa depressão. E quando ele buscou o meu trabalho, nossa, foi um desafio enorme para mim, porque eu pensei, cara, eu não vou começar pela gestão, não. Eu vou começar
acolhendo esse cliente. Sim. Eu trouxe ele para perto de mim, né? Eu comecei a cuidar daquele comportamento, encontrar um caminho que fizesse sentido para ele. Eu acho que empreender é solitário, É solitário, né? é solitário. Então eu tive que coloquei ele no colo, posso, né, Uhum. dizer assim. E naquele momento eu dei o total apoio, porque se eu viesse já com a parte técnica, não funcionaria. Tava totalmente desestruturado, né? Ele Emocionalmente. emocionalmente muito desestruturado. Então, quando eu entrei na empresa, foi o ano passado, outubro do ano passado. Outubro do ano passado. E hoje eu olho para ele, nossa, eu fico muito feliz, Menos de porque um ano. em menos de um ano, eu transformei a vida desse cliente. Ele, às vezes, é um pouco teimoso, sabe? Como a maioria dos meus clientes são bem teimosos, É, mas Gil. bem Ok. teimosos. Mas eu vou confessar para você que eu fiquei muito feliz na transformação do negócio dele. As pessoas, né? A gente mudou todo o quadro de funcionários, a estrutura, os processos, a forma desse meu cliente lidar com essas pessoas, com Uhum. os clientes dele. E a parte financeira a gente ainda está estruturando, porque eu dependo maior parte do meu cliente, Sim. né? Mas a gente está estruturando e ele já está vendo essa total diferença. Assim, então eu transformo, né, vidas, não só a parte de gestão, mas assim a pessoa, ela como pessoa, ela precisa enxergar o porquê que ela colocou aquela empresa. Uhum. O Faz próprio. sentido o Aham. propósito daquele negócio? Então, a partir dali a gente começa a trabalhar melhor, né? E tem muitas empresas que lucram muito, que vendem muito, Vendem mas muito, não mas lucram. não lucram. Esse é o ponto. Não lucram. Eu vejo que uma coisa muito comum também é colocar preço no seu tratamento, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas colocam o preço se comparando com o vizinho. Com o vizinho. Às vezes para concorrer, porque ele cobra mais barato, eu vou cobrar também. E aí é um grande perigo, É né, um Gil? grande perigo. A precificação hoje é algo muito importante dentro do negócio. Se Sim. você precifica mal, você vai vender mal e ainda vai ter prejuízo. Então, quanto mais eu vendo com o preço errado, mais prejuízo eu tenho. Por isso que muitas empresas não crescem. Sim. Porque elas olham muito para o concorrente, que às vezes o concorrente ele tem uma estrutura maior, tem mais funcionários, é totalmente diferente do seu e você acaba cobrando o mesmo preço ou até menos. O que você tem que incluir dentro do preço? A sua taxinha de cartão, o seu imposto, a sua estrutura, os seus É, gastos fixos, tudo isso vai fazer sentido. E para alguns negócios, você pode levar em consideração também o ROI, né? O torno retorno que sobre. aquele cliente vai ter sobre o teu serviço. Qual o retorno que esse cliente vai ter para pessoas que dão mentoria, por exemplo, Uhum. né? Eles precisam. Qual é o resultado que você vai trazer? Se você dá um resultado de 1 milhão, você acha que cobrar 250 mil na sua mentoria é caro ou é barato? Se você está trazendo 1 milhão de retorno para aquele cliente, Sim. né? Então, a gente precisa ficar muito atento com isso. Então, para você colocar um. Eu tive uma ideia aqui Hum, agora. Não sei se eu vou dar conta de fazer isso, mas eu tenho uma planilha que eu queria disponibilizar. Se você é empreendedor e tá querendo organizar a sua vida financeira, eu sei que tem pessoas que estão assistindo aqui, já tá tudo organizado, mas tem pessoas que não. uhum, Assiste essa live até o final. Você vai lá no meu Instagram, vai no Instagram do Pode Surpreender e escreva assim, fala uma palavra-chave. é, Eu quero mudar minha vida financeira. Eu vou pode ser. colocar, dá pra fazer um corte disso aqui que eu tô falando? Não, você pode comentar aqui embaixo. Eu quero mudar minha vida financeira. A gente vai disponibilizar, a Gil vai me ajudar a criar essa planilha Sim, sim, fácil para você começar essa organização e sim. saber precificar o seu serviço. Para isso, você tem que saber os seus custos, os seus gastos, né? Isso mesmo. Então, coloca aqui que a gente vai disponibilizar. Porque a gente falar
a teoria, mas às vezes eu sei que a pessoa vai ficar perdida. Então a gente quer ajudar você. Então, E pode até entrar no meu perfil, eu posso é. disponibilizar um planner também. Olha só. Uau! Não foi combinado, Não foi. né? Posso disponibilizar esse planner, porque lá você consegue também fazer uma organização completa do seu negócio. E Tá. tem, assim, um passo a passo bem bacana Legal. Então entra de lá como na você Gil estruturar. e pede lá. Eu quero o planner. O planner, você vai colocar planner, né? Aham. Eu quero planner, eu quero mudar também a minha vida financeira, É, que você vai que a receber gente vai no enviar pra você. @GS Gestão Financeira. Pronto. E vai lá no Pode Surpreender. Ou a gente vai Também, disponibilizar isso. o O vídeo, a gente faz planner. uma collab, e aí eles Coloca comentam e a tudo. gente Sim. A vai gente pode disponibilizar. adicionar o planner e a planilha tudo Perfeito, junto e perfeito. vocês vão adquirir lá De forma gratuita, gente. A gente quer e realmente. ajudar. Porque, assim, a minha ideia com esse podcast é realmente ajudar. Sim, É trazer consciência, é inspirar essas pessoas. claro. Então, eu acho que isso vai ajudar muito, Vai. né? E educação financeira, o quanto a gente puder falar sobre esse Sim, assunto é é um tema muito bom. muito, É muito bom. muito bom. Eu vejo porque, né, nos lugares onde eu levo a minha palestra, que é o Sim, Despertar Financeiro, eu vejo quantas pessoas, nossa, precisam, né, aham, desse tema. É muito sério. é Você não muito imagina, sério. é muito sério, É, muito é a sério. base, né, Gil? É uma base. Não tem como a gente não olhar para isso. É. A gente evita muita coisa, né? É. Problemas assim que levam a pessoa ao fundo do poço realmente. Quantas pessoas, você imagina? 79% dos brasileiros estão endividados, tá? Essa é uma pesquisa recente, pode ser que tenha aumentado, tá, gente? Mas é nessa base, 79%. Quantos milhões de pessoas endividadas? E não é dívida sadia, porque existe a dívida sadia e existe aquela dívida que não faz sentido para a sua vida. Certo? Então, cartão de crédito, nossa, cheque especial. Gil me fez eu cancelar. Teve uma época que ela falou, não quero nenhum, cancela todos os cartões de É crédito. porque as pessoas consideram cartão de crédito e Como cheque especial como dinheiro. extensão da renda, É, entende? E não é, não só faz vai parte. comprar se você tiver dinheiro. Se você tiver, se você não tiver, É. não arrisca em fazer esse tipo de dívida, porque outra coisa é é negociar. Uhum. Nossa, eu entrei numa reunião na segunda-feira com uma pessoa lá da minha cidade, né, de Barreiras. E ela disse, Gil, acabei de. Eu falei, quanto tempo tem a sua dívida? Ela, então, já tinha um ano. Eu falei, você negociou? Negociei. Cara, ela negociou de uma forma, ela pegou o valor total sem desconto e parcelou. Ai, meu E Deus. não é assim, gente. Existe até uma forma de você negociar suas dívidas com desconto. E no desespero, o banco te ligando o tempo todo, você acaba negociando um cartão de crédito de forma errada. E E às os vezes bancos aquele querem dinheiro ganhar. você poderia se reerguer, depois, Justamente. né, juntar um dinheiro para pagar à Justamente. vista e você pagar bem, com Justamente. menor E taxa olha de que é juros. fácil hoje você negociar cartão de crédito e cheque especial com desconto de até 90%. Mas Caramba. você precisa entender como isso funciona, É. né? Não se desesperar na primeira cobrança. Eles querem isso, eles te É. ligam várias É. vezes, você acaba caindo ali, parcela com juros absurdos, né? Agora, a gente vai para um quadro que é bate, só para ser um resumo, assim. Tipo, Tá. eu vou falar uma palavra e você responde rápido, entendeu? Ó, fluxo de caixa, Visão do futuro. lucro, Dinheiro no bolso. dívida, Desesperador. precificação, Solução. misturar as contas. Ah, misturar as contas. Tem várias palavras Fala, para fala, isso. fala. Pode falar. Misturar as contas é cometer um grande erro. Prolabore, O seu salário. cartão de crédito, Nossa. Usar com inteligência. caixa negativo. Desespero. Caixa negativo é desespero. E para você não ter um caixa negativo, você precisa Organizar as finanças. investimento, Investimento. Um futuro maravilhoso. empreender, Empreender. Sucesso.
sucesso. E qual a sua maior dificuldade como empreendedora, Gil? Olha, minha maior dificuldade, acho que contratar pessoas. Nossa, Essa é a verdade. dificuldade de muitos empresários, Verdade. contratar pessoas. Ah, eu encontrei um caminho para contratar, né? Hoje as Nossa, pessoas uhum. contratam, É uma grande dor mesmo. não fazem uma seleção assim minuciosa, Uhum. mas hoje as pessoas, eu não sei o que está acontecendo, que a gente não encontra profissionais na área, né? Então, essa é uma grande dor, eu vejo dos empresários, a As pessoas maioria. querem emprego, mas não querem trabalhar. Sabe, eu vou até comentar aqui um acontecimento no shopping aqui. Uhum. Eu cheguei numa empresa, Uhum. num restaurante. E aí Uhum. a gente tem a gente não tem atendente, né? A gente Uhum. vai lá Sim, no caixa, digita para pedir o prato. sim. Aí tinha um rapaz do meu lado e falou assim: daqui a pouco a gente não vai ter mais ser humano nos atendendo. Vai ser tudo através da tela. Uhum. Eu falei, nossa, imagino, vai ser assim daqui, né? Daqui um Sim. tempo. Aham. Então imagina, mas as pessoas, mas não deve ser assim. A gente precisa de pessoas, É. né? Precisa, porque são as pessoas que trazem aquela, aquele carinho, a atenção, é o contato que você tem. As pessoas estão deixando muito isso por conta do digital. E aí ele falou, olha, daqui a pouco não vai ter É mais verdade. ninguém nos Mas, gente, atendendo. como é difícil. Às vezes, isso é uma coisa que também breca o crescimento de muitos empresários. Sim. Encontrar pessoas boas, né? Que estão Empenhadas, alinhadas alinhadas com a com, cultura da com a empresa. cultura da empresa. Isso. A gente monta uma cultura e quer contratar pessoas ali, Sim. né, para compartilhar com a gente tudo isso. Eu vejo que esse é um desafio muito grande. É para mim e para todos os Uhum. empresários. E sua maior dificuldade como mãe, esposa, empreendedora, Gil, pessoa física? Olha, é um mundo, é conseguir dar conta de tudo, né? Eu falei em organização de tempo. Eu comecei a- há pouco tempo fazer essa organização. Como eu falei, eu era muito Uhum. acelerada. E essa a minha maior dificuldade é conseguir passar para os meus filhos tranquilidade. Não quero que eles se tornem pessoas assim aceleradas demais. Às vezes eles, ai, mamãe, você não vai assistir filme comigo hoje. Ai, tô tão cansada, né? Uhum. A gente chega tão cansada. Não, hoje não, amanhã. E eu acho que eu comecei a corrigir isso, sabe? Uhum. É um desafio para mim. Por isso que quando eu vim agora para São Paulo, eu trouxe eles comigo. Aham. Porque eu vejo que eu estou trabalhando muito e deixando um pouco a É, minha família de lado, né? Os meus filhos. isso é uma E a coisa. mulher empreendedora não pode. Se tiver que levar leve, vou sair um pouquinho do escritório para, né, levar meu filho ali para Uhum. tomar um sorvete, fazer. Porque são momentos, passa É, tão rápido, eles é, crescem tão rápido. É, é tudo assim. Você piscou, já estão adultos. e é isso uma coisa que a gente tem que se vigiar mesmo. Eu muito Sim, tempo, eu não dá, não dá, não dá. Agora eu coloquei como prioridade. Então, de manhã sim. eu tô Os ali, filhos. sabe, com meus filhos. Então, tento o máximo que eu posso estar presente. Mas já teve momentos que eu quase não via meus filhos, porque eu saí, eles estavam dormindo. Olha, e empreender é isso, é Uhum, trazer liberdade pra gente, né? Mulher. Por que a gente empreende? Para dar é, conta do filho, da casa e do trabalho. uhum. Se eu trabalho para uma outra pessoa, eu não consigo ter tempo para os meus filhos. E por que depois que eu me tornei empreendedora, Piora. piora? Então É, não faz é sentido, né? verdade. Então a gente empreende para cuidar dos filhos. Aham. A maioria faz isso. Não, a gente vai na ilusão. Aí eu vou ter mais Eu vou ter tempo mais pra cuidar tempo, dos é. filhos. É. Mas se a gente não parar um pouquinho e pensar, como que eu vou distribuir o meu tempo? É. Aí, minha amiga, não, você não vai achar, se ficar até tarde. Eu mesmo, às vezes, eu me pego até meia-noite no escritório, Aham. né? Então, tem que ter Mas é muito cuidado com equilibrar e isso. equilibrar isso. Equilibrar, E eu acho que por prazo. Porque tem momentos sim, que você tá em um projeto, em alguma coisa, que exige muito de você. E eu sim, acho que sentar e falar, olha, a mamãe agora, ela tá passando por um momento que precisa focar no trabalho. Mas sim, logo
eu vou ter mais tempo para vocês. Eu acho que Isso. essa comunicação é muito importante, porque eles Comunicação. entendem que é só um período. É só um período, justamente. Ai, Gil, que bom. Achei que foi ótimo. Então, vou finalizar. Agradeço muito pela sua presença aqui. Eu Ai, tenho foi um certeza prazer. que esse podcast surpreendeu muita gente. E eu espero que realmente mude a chavinha, que a gente Sim. possa fazer diferença na vida das pessoas. Com certeza. E que você trouxe a finança de uma forma leve, né? Sim. E isso é muito legal. Para finalizar, você queria deixar uma mensagem, Gil, para as pessoas que estão nos assistindo agora? Bom, o que eu quero deixar é: cuide do seu dinheiro com muito carinho e amor, realize os seus sonhos, cuide da sua empresa e eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes, né? Só precisa agir. Vá em busca dos seus sonhos, mulheres que ainda estão em dúvida se empreende ou se não empreende. Não tenha medo, vá em busca dos seus sonhos e vai dar tudo certo. E comece Comece. estudando gestão Gestão. Isso, financeira. planeje, Se busque planeje. ajuda. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Só dê o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo e deu super certo. Sim. E eu torço tenha- que para você também seja assim. Obrigada, Gil. Tem um presentinho para você. Pela sua Obrigada. participação aqui. Ai, gente, adoro. Ó, Nossa, adoro. gloss maravilhoso. Não, É. simples gloss. Ele hidrata, tem ácido hialurônico, É vitaminas. maravilhoso. É maravilhoso. Gil, muito obrigada, gente. Espero que Foi um vocês prazer. tenham gostado. Deixe aqui o comentário de vocês e comentem lá pra gente disponibilizar para vocês a planilha e o planner. E o plano. Isso mesmo. Obrigadão. Até Tchau, mais. tchau.